Você já se perguntou o que se esconde por trás do sorriso e da voz doce de um dos maiores ícones da música brasileira? Aos 71 anos, Fábio Júnior finalmente decidiu abrir o coração e admitir aquilo que todos nós, fãs e curiosos, já suspeitávamos. Com uma carreira que atravessa mais de 5 décadas, ele não é apenas um cantor. É uma lenda viva que marcou gerações com baladas românticas que tocam diretamente a alma. Desde os primeiros acordes até os palcos mais grandiosos, Fábio Júnior construiu uma trajetória repleta de sucesso, emoção e histórias que poucos conhecem. Mas por trás da fama e dos aplausos existe uma vida pessoal complexa, cheia de altos e baixos, relacionamentos turbulentos e momentos de introspecção profunda. Esta é a história de um homem que, após tantos anos sob os holofotes, finalmente decidiu compartilhar suas confissões mais íntimas, revelando vulnerabilidade, arrependimentos e lições aprendidas ao longo de uma vida intensa. Prepare-se para descobrir não apenas o artista que você ama, mas o homem por trás da música. Continue lendo e mergulhe nesta jornada única, cheia de emoções, segredos e revelações surpreendentes. Fábio Correa, Airosa Galvão, conhecido mundialmente como Fábio Júnior, nasceu em São Paulo em 21 de novembro de 1953. Desde muito cedo, sua vida esteve profundamente ligada à música. Ainda criança, participava de atividades escolares e comunitárias que envolviam canto e performance, demonstrando um talento natural e uma paixão que não podia ser ignorada. Esses primeiros passos, embora modestos, já revelavam o artista que ele se tornaria, alguém capaz de emocionar multidões com sua voz doce e envolvente. A música não era apenas uma habilidade para Fábio, era uma verdadeira vocação, algo que moldaria toda a sua trajetória de vida. Na década de 1960, Fábio Júnior deu o primeiro passo concreto na indústria musical ao se juntar à banda Os Namorados. Esse período foi crucial, pois proporcionou a ele não apenas experiência prática no mundo do entretenimento, mas também uma imersão profunda no cenário musical brasileiro da época. Os Namorados estavam intimamente ligados ao movimento Jovem Guarda, uma fase dourada da música jovem no Brasil, marcada por ritmos animados, letras envolventes e uma energia que capturava o espírito de toda uma geração. Trabalhar nesse ambiente permitiu que Fábio aprendesse sobre a dinâmica de uma banda, produção de shows e interação com o público, habilidades que seriam essenciais em sua carreira futura. Após alguns anos de aprendizado e experiência com Os Namorados, Fábio decidiu se lançar como artista solo no início dos anos 1970. Inicialmente, lançou algumas músicas em inglês sob os pseudônimos Uncle Jack e Mark Davis. Embora essas primeiras tentativas não tenham alcançado grande sucesso comercial, foram fundamentais para ajudá-lo a descobrir seu estilo próprio, aprimorar sua técnica vocal e explorar diferentes sonoridades. Essas experiências iniciais serviram como um laboratório musical, preparando-o para um futuro de conquistas mais significativas. O verdadeiro ponto de virada veio quando Fábio Júnior começou a investir em baladas em português, um movimento que solidificou sua carreira. Músicas como Pai e 20 e poucos anos não apenas conquistaram o público brasileiro, mas também se tornaram ícones culturais. A canção Pai, por exemplo, é muito mais do que uma balada romântica. É uma homenagem sincera à relação entre pai e filho, capturando emoções universais que ressoam com diversas gerações. Sua capacidade de unir voz melodiosa e narrativa emocional tornou Fábio um artista único, capaz de tocar o coração dos ouvintes de maneira profunda e duradoura. O sucesso dessas baladas também abriu portas para Fábio Júnior além do Brasil, alcançando outros países da América Latina, onde seu estilo romântico conquistou novos fãs.
Ao mesmo tempo, ele começou a diversificar sua atuação artística, explorando outros campos do entretenimento. Atuou em diversas telenovelas, como Cabocla, O Amor é Nosso e Louco Amor, mostrando que seu talento ia além da música. Em 1983, lançou um programa de televisão especial chamado Nunca Deixe de Sonhar, consolidando ainda mais sua presença na mídia e expandindo sua base de fãs. Nos anos seguintes, Fábio Júnior deu um passo importante rumo à carreira internacional. Em meados da década de 1980, mudou-se para a gravadora CBS e lançou colaborações de grande sucesso, incluindo a música Sem Limites para Sonhar, em parceria com a cantora internacional Bonnie Tyler em 1987. A canção vendeu quase 500.000 de cópias e estabeleceu Fábio como um verdadeiro ícone do pop brasileiro, reconhecido não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Ao longo de sua carreira, Fábio Júnior demonstrou uma habilidade rara: manter relevância ao longo das décadas sem perder sua essência. Sua trajetória combina talento natural, trabalho árduo, ousadia e um senso único de conexão emocional com o público. Das primeiras apresentações infantis em São Paulo até os grandes palcos internacionais, Fábio construiu um legado que não se mede apenas em números de vendas ou prêmios, mas na forma como suas músicas continuam a tocar vidas, contando histórias de amor, saudade e emoção que permanecem atuais para cada nova geração de fãs. Se há um aspecto da vida de Fábio Júnior que sempre despertou tanta curiosidade quanto sua carreira musical, é, sem dúvida, sua vida amorosa. Ao longo das décadas, o cantor viveu intensamente, tanto no palco quanto no coração. Foram 7 casamentos e 5 filhos, um verdadeiro mosaico de histórias, encontros e desencontros que moldaram o homem por trás do artista. E talvez seja justamente essa intensidade emocional que o torna tão autêntico, tão humano e tão próximo de seus fãs. A trajetória sentimental de Fábio sempre foi acompanhada de perto pela imprensa e pelo público. Revistas, programas de TV e colunas de celebridades dedicaram incontáveis páginas a seus relacionamentos. Mas, por trás das manchetes e dos flashes, havia um homem em busca de algo simples e profundo, o amor verdadeiro, aquele que fosse capaz de resistir ao tempo e à fama. O primeiro casamento de Fábio Júnior foi com Teresa de Paiva Coutinho, em 1976. A união foi curta, quase um ensaio da vida a dois que o aguardava nos anos seguintes. Jovem e em plena ascensão profissional, Fábio ainda buscava se equilibrar entre o sucesso e a vida pessoal, e o relacionamento acabou não resistindo à pressão da rotina e da fama emergente. O segundo casamento veio em 1981, com a talentosa atriz Glória Pires, uma das maiores estrelas da televisão brasileira. Juntos, eles formaram um dos casais mais admirados da época, bonitos, famosos e no auge de suas carreiras. Da relação nasceu Cleo, que mais tarde seguiria os passos dos pais no mundo artístico. No entanto, a união durou até 1988, quando decidiram seguir caminhos diferentes. Apesar da separação, Fábio e Glória sempre mantiveram uma relação de respeito e amizade, colocando o bem-estar de Cleo em primeiro lugar. Alguns anos depois, em 1991, Fábio se casou com Cristina Cartalha, com quem teve 3 filhos, Tainá, Crísia e Fiuk. Foi uma fase de grande envolvimento familiar, marcada por um desejo genuíno de estabilidade. Contudo, o ritmo intenso da carreira e a personalidade romântica, e muitas vezes impulsiva, do cantor acabaram novamente interferindo na relação. O divórcio chegou, mas o vínculo com os filhos se manteve forte. Fábio sempre fez questão de estar presente na vida deles, especialmente na de Fiuk, que mais tarde se tornaria cantor e ator, seguindo o legado do pai.
Em 1993, ele se casou com Guilhermina Gwynli, uma união que durou até 1998. Os dois formavam um casal elegante e carismático, muito querido pelo público, mas, como tantas vezes em sua vida, a chama acabou se apagando com o tempo. Pouco depois, em 2001, veio o casamento com Patrícia de Sabrit, um relacionamento que chamou atenção pela intensidade e também pela brevidade. Durou apenas 3 meses. O próprio Fábio, em entrevistas posteriores, comentou com bom humor e sinceridade sobre como, apesar das boas intenções, às vezes o amor simplesmente não encontra o ritmo certo. Em 2007, Fábio Júnior se casou novamente, desta vez com Maria Alexandre, e dessa união nasceu Zion, fruto de um tratamento de fertilização in vitro. Esse relacionamento trouxe uma nova fase na vida do cantor, mais madura, mais calma. Fábio, já experiente, buscava equilíbrio e serenidade. No entanto, em 2010, o casal decidiu se separar. Apesar disso, Fábio se manteve sempre próximo de Zion, demonstrando que, independentemente do fim dos casamentos, o papel de pai continuava sendo uma de suas prioridades. Seu 7º casamento ainda é pouco comentado, mas simboliza o desejo contínuo de Fábio de acreditar no amor, mesmo depois de tantas decepções. Para ele, o amor nunca foi um erro, e sim uma tentativa corajosa de encontrar felicidade em sua forma mais pura. Entre tantas idas e vindas, o cantor viveu momentos de profunda solidão e reflexão. Em entrevistas sinceras, Fábio admitiu que muitas vezes se viu preso ao ideal de amor perfeito, algo quase impossível de sustentar na realidade. Ele reconheceu erros, o excesso de romantismo, a impulsividade, a dificuldade de equilibrar a vida artística e afetiva, mas também aprendeu a valorizar o que realmente importa, a conexão humana e apenas os sentidos. Hoje, Fábio Júnior enxerga sua história amorosa não como uma sucessão de fracassos, mas como um percurso de aprendizado e autodescoberta. Cada casamento, cada relação trouxe lições valiosas sobre amor, perdão e maturidade. Eu me apaixonei por amar, chegou a dizer certa vez, resumindo com simplicidade o que muitos consideram sua maior virtude. E a minha ou se ao mesmo tempo sua maior vulnerabilidade. Apesar dos altos e baixos, a família sempre foi o alicerce de sua vida. Fábio mantém um laço forte com seus filhos, especialmente com Cleo, Fiuk e Zion. Em várias ocasiões, é possível vê-los juntos em eventos, redes sociais e homenagens mútuas, demonstrando carinho e respeito. Cleo, por exemplo, já afirmou publicamente que o pai foi uma figura presente e inspiradora, mesmo nos momentos mais difíceis. Fiuk, por sua vez, carrega o legado musical da família e nunca esconde o orgulho de ser filho de Fábio Júnior. Com o passar dos anos, Fábio parece ter encontrado na convivência familiar um novo tipo de amor, mais tranquilo, mais maduro e talvez mais verdadeiro. O amor que não exige perfeição, mas oferece apoio e compreensão. Ele costuma dizer que, se antes procurava a alma gêmea em outra pessoa, hoje entende que essa busca começa dentro de si mesmo. Assim, a vida amorosa e familiar de Fábio Júnior reflete a jornada de um homem que amou intensamente, errou, recomeçou e, acima de tudo, nunca desistiu de acreditar no amor. Um homem que transformou suas experiências pessoais em canções, suas dores em poesia e suas reconciliações em melodia. E talvez seja exatamente isso que o torna tão próximo do público, porque no fim, todos nós buscamos o mesmo: amar, ser amados e encontrar paz no coração. Durante décadas, o público o viu sorrir nos palcos, cantar sobre o amor com uma paixão inconfundível e viver romances intensos sob o olhar atento da mídia.
Mas por trás da imagem do eterno galã romântico havia um homem em constante conflito entre o sucesso e o vazio interior. Aos 71 anos, Fábio Júnior finalmente quebrou o silêncio e admitiu aquilo que muitos já suspeitavam. Por muito tempo viveu cercado de amor, mas sentiu-se profundamente só. Em uma entrevista recente, sua confissão soou como um desabafo, sincero, vulnerável e libertador. Eu amei muito, mas talvez nunca tenha amado do jeito certo. Talvez nunca tenha sabido o que era o amor verdadeiro até agora, revelou, com a serenidade de quem já aprendeu a fazer as pazes com o passado. Essa admissão, vinda de um homem cuja carreira foi construída sobre canções de amor, causou impacto imediato entre fãs e críticos. Não era apenas uma frase, era o reflexo de uma vida inteira dedicada a buscar algo que, por muito tempo, parecia sempre escapar por entre os dedos. Fábio reconheceu que sua vida amorosa complexa e os 7 casamentos não eram sinais de instabilidade, mas sim de uma busca incessante por conexão e completude. Eu me casei tantas vezes porque acreditava que cada amor seria o último, o certo, mas a verdade é que eu estava tentando preencher algo dentro de mim que só eu poderia entender, confessou. A honestidade dessas palavras desmontou qualquer imagem idealizada do ídolo romântico e o apresentou como um homem comum, alguém que também se perdeu tentando amar e ser amado. O cantor admitiu que, apesar do sucesso e da fama, a solidão sempre o acompanhou. Mesmo nos momentos de maior glória, nas turnês esgotadas e sob aplausos ensurdecedores, havia uma sensação de vazio. Eu voltava para o quarto do hotel depois de um show e sentia um silêncio que doía. O público me dava amor, mas era um amor de momentos. Quando as luzes se apagavam, eu voltava a ser só o Fábio. E o Fábio, às vezes, se sentia muito sozinho. Essa solidão, segundo ele, foi um dos fatores que o levaram a cometer erros repetidos. Fábio admitiu que muitas vezes colocou a carreira acima de tudo, incluindo a família. Em busca da perfeição profissional, sacrificou jantares, aniversários e momentos simples que nunca voltariam. Eu achava que o sucesso compensava tudo, mas descobri que não adianta cantar sobre amor se você não o vive plenamente. A fama, que parecia um prêmio, tornou-se uma prisão invisível, exigente, solitária e impiedosa. O cantor também refletiu sobre suas relações passadas, reconhecendo que muitas delas não fracassaram por falta de amor, mas por falta de presença emocional. Eu estava lá fisicamente, mas com a cabeça em outro lugar, vivendo o futuro, o próximo disco, o próximo show e esquecendo de viver o agora. Cada casamento, cada separação deixou marcas e ensinamentos. Ele os chama de capítulos de um mesmo livro, onde o protagonista sempre buscava o amor, mas só aprendeu a entendê-lo com o tempo e a dor. Fábio revelou ainda que, por muitos anos, acreditou que o amor precisava ser grandioso, cheio de intensidade, paixão e gestos dramáticos. Mas hoje entende que o verdadeiro amor é silencioso e constante. Amar é ficar, mesmo quando não é fácil. É ouvir mais do que falar. É dividir a vida, não apenas o palco. Essa mudança de visão, fruto da maturidade, transformou completamente sua forma de se relacionar com os filhos, amigos e até consigo mesmo. Até, quando questionado sobre arrependimentos, ele foi direto. Sim, tenho muitos. Me arrependo de não ter ouvido mais, de não ter estado mais presente, de ter confundido amor com necessidade. Mas também aprendi que o arrependimento não serve para nos punir, e sim para nos ensinar. Essas palavras, simples e profundas, revelam um homem que aprendeu a aceitar suas imperfeições e a encontrar paz na sinceridade. Um dos momentos mais tocantes de sua confissão foi quando falou sobre a relação com os filhos.
Fábio contou que por muito tempo teve medo de não ser o pai que eles precisavam. Eu não fui perfeito, mas sempre amei meus filhos mais do que a mim mesmo. E quando vejo o Fiuk no palco, a Cleo brilhando nas telas, sinto que, de alguma forma, deixei um pedaço bom de mim neles. Hoje, ele enxerga a família como o verdadeiro alicerce da sua felicidade. Esse processo de autoconhecimento e reconciliação com o passado fez de Fábio Júnior um homem mais tranquilo e sábio. Ele aprendeu que amar também é perdoar. E antes de tudo, perdoar a si mesmo. Entendeu que os erros não o definem, mas o moldam. Que as cicatrizes são, na verdade, provas de que ele viveu intensamente. E que o amor, no fim das contas, não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. A sinceridade de sua admissão trouxe uma nova dimensão à sua imagem pública. O público, que sempre o admirou como cantor, agora o vê como um homem de carne e osso, com fragilidades e medos como qualquer outro. E é justamente essa vulnerabilidade que o torna ainda mais admirável. Sua história convida as pessoas a refletirem sobre suas próprias trajetórias afetivas, sobre as vezes em que se perderam tentando agradar, ou se esqueceram de si mesmas por amor. A repercussão de suas palavras foi imediata. Fãs de todas as idades se identificaram com sua jornada, enviando mensagens de carinho e gratidão. Muitos disseram que suas confissões os ajudaram a entender melhor seus próprios relacionamentos, a perdoar erros do passado e a seguir em frente com mais leveza. Fábio, sem querer, acabou se tornando não apenas um cantor de canções românticas, mas um símbolo de maturidade emocional, alguém que prova que nunca é tarde para reconhecer, aprender e recomeçar. Sua admissão também ecoa como uma mensagem universal, a de que o sucesso, a fama e o reconhecimento público não significam plenitude. Por trás de cada aplauso há uma vida real, feita de escolhas difíceis e de buscas pessoais. Eu levei uma vida inteira para entender que o amor que eu procurava nos outros estava dentro de mim. E quando encontrei isso, tudo ficou mais leve, confessou em tom de conclusão. Hoje, Fábio Júnior vive uma fase de serenidade e gratidão. Ele continua a cantar, mas agora suas músicas carregam um peso emocional diferente, mais maduro, mais introspectivo. Já não precisa provar nada a ninguém. Nem a quem. Ele canta porque ama, e ama porque finalmente entendeu o que isso significa. Sua voz, que por décadas encantou multidões, agora carrega a sabedoria de quem aprendeu que o amor verdadeiro começa com a aceita sim, de si, dos outros e da própria vida. Ao admitir o que todos suspeitavam, Fábio Júnior não apenas revelou sua verdade, ele libertou-se dela. E ao fazer isso, inspirou milhares de pessoas a olharem para dentro e a se reconciliarem com suas próprias histórias. Porque, no fim, o que nos torna humanos não são os amores perfeitos, mas a coragem de continuar acreditando, mesmo depois de tantas quedas. E assim, o homem que passou a vida cantando sobre o amor finalmente encontrou o significado do que sempre buscou, não nas multidões, nem nas paixões passageiras, mas no simples ato de ser verdadeiro. Fábio Júnior, aos 71 anos, nos lembra que nunca é tarde demais para se permitir amar, e principalmente para se permitir ser amado. Hoje, aos 71 anos, Fábio Júnior vive um momento de serenidade e equilíbrio. Depois de décadas sob os holofotes, ele escolheu um ritmo mais tranquilo, mas sem jamais se afastar completamente da música, sua verdadeira companheira de vida. Continua compondo, gravando e se apresentando, mas agora prefere turnês menores, mais intimistas, onde pode olhar nos olhos de quem o acompanha há tantos anos. Para Fábio, o palco se tornou um lugar de conexão genuína, um espaço onde ele não apenas canta, mas conversa com o público, compartilhando histórias, risadas e emoções.
Embora apareça com menos frequência na televisão, suas músicas continuam vivas no imaginário coletivo do Brasil. Clássicos como Pai, 20 e poucos anos, Alma Gêmea e O que é que há seguem embalando gerações, marcando casamentos, despedidas e reencontros. Cada canção carrega um pedaço de sua trajetória, um retrato sonoro de um artista que transformou sua vida em melodia. Seu legado é mais do que um conjunto de sucessos. É um patrimônio emocional que atravessa o tempo e une pais, filhos e netos por meio da música. Fábio também dedica parte de seu tempo a projetos sociais e ações beneficentes, apoiando iniciativas voltadas à educação e à inclusão de jovens em situação vulnerável. Ele acredita que a música tem poder transformador e costuma dizer que, se uma canção sua puder mudar um dia na vida de alguém, já valeu a pena. Apesar da agenda ainda movimentada, a família continua sendo seu centro gravitacional. Fábio é um pai presente, sempre próximo de Cleo, Fiuk e Zion, participando de momentos simples e preciosos do cotidiano. Nas redes sociais, não é raro vê-lo celebrando aniversários, conquistas e reencontros em família. Depois de tantos capítulos intensos, Fábio Júnior finalmente parece ter encontrado seu equilíbrio que tanto buscou. Vive cercado de música, amor e afeto, não mais como o homem que tenta provar algo, mas como alguém que compreendeu o verdadeiro sentido de tudo que viveu, de que tudo viveu. E enquanto sua voz continua a ecoar pelos palcos do Brasil, ela carrega agora uma nova melodia, a da paz, da maturidade e do amor em sua forma mais serena. Aos 71 anos, Fábio Júnior permanece como um verdadeiro símbolo de perseverança e autenticidade. Sua trajetória não é apenas a história de um artista talentoso, mas de um homem que viveu com intensidade, que amou, errou, caiu, se levantou e continuou acreditando. Poucos artistas conseguiram manter uma carreira tão longa e significativa, atravessando gerações e moldando parte da identidade cultural do Brasil. Suas canções não são apenas sucessos, mas trilhas sonoras de vidas inteiras. Por trás da fama e dos palcos, há um ser humano que aprendeu com cada decepção e com cada amor perdido. Fábio Júnior nos ensina que os fracassos não definem quem somos. O que realmente importa é a capacidade de aprender, evoluir e recomeçar. Sua sinceridade ao admitir seus erros e fragilidades o torna ainda mais admirado, pois mostra que a verdadeira grandeza está em ser honesto consigo mesmo. Hoje, mais do que nunca, Fábio valoriza aquilo que o tempo lhe ensinou. A família é o alicerce da felicidade. Entre filhos, músicas e lembranças, ele encontrou a paz que tanto buscou, não nas luzes da fama, mas no calor das conexões genuínas. A confissão de Fábio Júnior, aos 71 anos, não é apenas um relato pessoal, mas uma lição de coragem e humanidade. É um lembrete poderoso de que nunca é tarde para reconhecer, perdoar e recomeçar. E você, o que aprendeu com a história de Fábio Júnior? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas lembranças e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando histórias inspiradoras como esta.